uma atitude para poder ir de encontro até o Senhor Jesus Cristo, para poder então dar uma notícia para o Senhor. Hoje pela manhã nós estivemos falando aqui sobre a questão do poder de Deus. Nós precisamos conhecer o Deus que nós servimos, nós precisamos saber qual é o seu caráter e quais são as suas qualidades. E nós sabemos que o nosso Deus, Ele é onisciente, Ele é onipotente e Ele é também onipresente. É aquele Deus que tem o domínio sobre todas as coisas, é aquele Deus que tem toda a sabedoria, é aquele Deus que detém sobre si todo o poder. É um Deus que na sua onisciência, Ele é capaz de saber o que passa na sua cabeça, o que tem passado na sua vida, como tem sido os seus dias. É um Deus que tem capacidade de querer e poder receber você para Ele como filho, exatamente porque Ele conhece a cada um de nós. Na sua onipotência, é aquele Deus que Ele se apresenta, como Ele fez aqui no texto que vimos hoje pela manhã para a igreja de Filadélfia. Ele chega a dizer: olha, eu tenho poder, eu tenho santidade, eu tenho amor. É esse Deus que o poder está em suas mãos, tanto fazer como executar, está tudo nas mãos dEle. E nós podemos entender que é um Deus que Ele tem controle sobre todas as coisas. E nós podemos ver que nesse diálogo dessa irmã que estava enlutada, conversando com o seu Senhor, ela traz um lamento, mas esse lamento dela, nós não vemos aqui nenhum desespero, nós não vemos aqui nenhuma falta de nada que pudesse transtornar o coração dela, porque ela estava segura do momento que ela estava vivendo, com a certeza de que Deus estava cuidando da sua vida. Tanto que na conversa dela com o Senhor, você pode acompanhar na sua Bíblia no verso 17, quando Jesus chegando, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias, a distância que existia entre o lugar que Jesus estava e o lugar que Lázaro estava sepultado, as informações, o que ela estava passando para o Senhor, eram somente detalhes, quem sabe, do sepultamento, detalhes da morte de Lázaro, detalhe de quantos dias ele estava sepultado. Mas uma coisa que não tinha passado pelo coração dela é que o nosso Senhor Jesus, Ele tem também a vitória sobre o tempo. O Senhor que deixou sua glória, tornou-se homem como nós, Deus com todo o poder, Ele traz para aquela irmã enlutada a vitória sobre o tempo, coisa que para Deus é muito fácil de ser resolvido. Você sabe, Ele construiu todas as coisas em 7 dias. Ele encontrou com um homem, lá em João capítulo 5, que tinha 38 anos, que estava com uma enfermidade. Ele encontra com uma mulher que tinha 12 anos, que sofria de uma hemorragia. Agora, diante dessa realidade de alguém que morreu e tinha 4 dias que estava morto, isto para o Senhor Jesus é como Ele mesmo falou: o seu irmão não está morto, o seu irmão está dormindo, para que se manifeste a glória de Deus aqui nessa casa. Existem algumas coisas que acontecem em nossas vidas que não é para o seu desespero, não é para que você perca o seu controle, não é para que você sofra alguma agressão de sua fé, mas é exatamente para que a glória de Deus seja manifestada dentro do seu lar. Essa vitória sobre o tempo, o Senhor Jesus, Ele recebe algumas informações, quando disseram: já tem 4 dias que ele está morto. Como se isso não fosse o suficiente, disseram para Jesus: olha, já cheira mal, o corpo já está em decomposição. E o Senhor, nosso Senhor Jesus, esse mesmo Jesus que você ora a Ele todos os dias, esse Jesus que nós conhecemos pela palavra de Deus, é o mesmo Jesus, porque lá no livro de Hebreus diz claramente que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele será sempre o mesmo. E é nesse Jesus, é esse Senhor que nós conhecemos como Criador, sustentador e mantenedor de todas as coisas. Ele traz para aquela família a primeira vitória, que foi a vitória sobre o tempo. Nós temos os nossos calendários, nós temos nossos horários, temos nossos diagnósticos,
Se você não falou com Jesus ainda, então não entenda que já morreu, não entenda que está perdido, não entenda que isso não tem jeito, não entenda que isso não tem solução, porque a palavra de Deus é muito clara, quando todo o poder está centralizado na mão, está centralizado na vida do Senhor Jesus. O tempo então para Jesus aqui, ele torna-se como algo para que a glória de Deus seja manifesta na vida daquela família. E uma outra coisa, irmãos, que nós podemos ver é que Jesus estava trazendo para aquela família a vitória sobre a dúvida. Veja você mesmo no versículo 23, o que estava acontecendo com aquela família. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. No 24 ela fala assim: eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe então Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele estava aqui exatamente vencendo a questão da dúvida. Lá no Salmo 73 nós vamos ver um homem de Deus chamado Asaf, que ele estava sendo esmagado pela sua dúvida. A dúvida estava agredindo a fé de Asaf, assim como também a dúvida estava agredindo a fé daquelas duas irmãs. Mas eu quero que você me acompanhe na sua Bíblia para você ver o que Asaf falou quando a dúvida estava agredindo sua fé. Versículo 24 a 27, se a sua fé está sendo agredida, preste atenção agora no que ele fala, no versículo 24 até o 27, ele diz assim: tu me guias com o teu conselho e depois me receberás na glória. Quem mais tem eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. A dúvida estava agredindo o coração de Asaf, mas ele declara isso: o que eu tenho mais no céu? O que eu tenho na terra? O que eu tenho mais além de ti? Só o nome do Senhor é que eu me comprazo aqui nessa terra. E ainda que o meu coração desfaleça, Deus é a minha fortaleza, Ele é a minha segurança, para que a sua fé não possa ser agredido pela sua dúvida. Conheça o seu Deus e também seja conhecido por Ele. No verso 28, nós vamos ver que nós também temos que ter o nosso coração no centro da vontade de Deus. Acompanhe na sua Bíblia para você ver o versículo de 27 e 28, que diz assim: os que se afastam de ti perecem, tu destróis todos os que são fiéis para contigo. Mas quanto a mim, vou estar junto a Deus, no Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Amém? Glória a Deus, porque nós não podemos permitir que a nossa fé seja agredida por nossas dúvidas. Marta, aquelas duas irmãs de Maria, estavam tendo sua fé agredida. Uma outra coisa, versículo 26, 25 e 26, tenha um otimismo indestrutível. Diz assim: quem mais tem eu no céu? Não há outro que eu me compraza na terra. Apóstolo Paulo, ele chegou a dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O inferno, ele pensa que sua vida ou sua família, ou a família de Lázaro estava destruído pela tristeza. O inimigo entendeu que o seu projeto tinha dado certo quando ele vê dúvida no coração de Marta, quando ele vê dúvida no coração de Maria, mas ele ainda não tinha percebido que a manifestação do poder de Deus estava chegando dentro daquela casa. Amém? E é esta segurança que nós podemos dizer: olha, o que eu tenho mais de importante aqui nessa terra? Em quem eu me comprazo mais? Em quem eu tenho mais prazer? Não tenha dúvidas de que o Senhor Jesus, ele falou em Mateus 28, 19, ele é muito claro, quando ele diz assim: olha, eis que estarei convosco todos os dias. Todos os dias ele está contigo, todos os dias ele está com você, para que você possa ter a sua dúvida
resolvida e não sofrendo a agressão deste mundo. Veja o verso 24. A palavra de Deus diz ainda nesse caso, quando Marta ela fala, eu sei. Quando ela diz assim, eu sei, replicou Marta, o texto repete, quando ela fala, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. O coração dela estava triste pela perda do irmão, mas ela sabia que a glória de Deus haveria de se manifestar dentro da sua casa. Eu quero te dizer uma coisa nesta noite. Deus, Ele te ama tanto. Deus, Ele ama você de tal maneira que Ele está preocupado, sabe, querendo saber quais são as coisas mortas que estão na sua vida, que precisam sair, quais são as coisas que ficaram para trás há muito tempo, quais são aquelas coisas que nós precisamos tirar de nossas vidas, quais são aquelas coisas que nós precisamos retomar, trazer novamente de volta. Porque o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Ele pode ressurgir, Ele pode, com a manifestação da sua glória dentro da sua casa e da sua vida, Ele pode trazer aquilo que você precisa, Ele pode trazer aquilo que é necessário, Ele pode trazer aquilo que pode ser usado para manifestar a sua glória na sua vida. Portanto, não deixe que o inimigo destrua você, não deixe que o diabo tome você das mãos do Senhor. Não permita que a sua dúvida, você pode ter muitas dúvidas, você pode duvidar de tudo que você quiser, mas por favor, não permita que essa dúvida venha a agredir a sua fé, ao ponto de entender que tem que desistir de tudo mesmo. Vamos desistir de Lázaro, vamos sepultá-lo, vamos colocar a pedra na frente do sepulcro, porque nosso irmão está morto, já acabou. É isso que a multidão está dizendo para a gente. Não faça pré-vestibular, você não é capaz de passar. Não case, você não é capaz de ser marido. Não aceite a promoção que te deram na empresa, porque você não terá capacidade para isso. Não aceite o chamado de Deus para ser pastor, porque você não vai conseguir chegar lá. Os desafios que você tem em sua vida, é muito fácil abandonar, é muito fácil deixar de fazer, mas é preciso ter coragem para executar. William Shakespeare, na poesia O Menestrel, ele diz o seguinte, que super-herói são aquelas pessoas que foram lá, fizeram, fez o que tinha que ser feito, assumindo as consequências. E a palavra de Deus, ela diz que o nosso Deus não é fogo de palha. Porque a Bíblia diz que o nosso Deus é Deus de fogo e é fogo consumidor. Ele não é Deus de fogo de palha, é Deus sustentador, mantenedor, é Deus criador, é o Deus que sustenta, é o que tem poder, é o que é onisciente, é o que está presente. E a vitória sobre a nossa dúvida está exatamente em dizer para o Senhor, sim, eu creio, sim, eu recebo, sim, eu vou, sim, eu estou aqui, sim, Senhor, eis-me aqui, sim, Senhor, usa-me a mim, sim, Senhor, olha, eu não tenho capacidade, mas eu conheço o Senhor e sei que o Senhor pode, porque só assim nós viveremos vitoriosos, felizes, como diz Isaías capítulo 1, comereis o melhor dessa terra, se você me ouvir e me obedecer. Uma outra vitória, irmãos, e por último, que nós vemos nesse texto, é a vitória sobre a morte. Veja que fala o versículo 21 até o versículo 25. Acompanhe na sua Bíblia, por favor. Diz assim, olha, disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveres aqui, o meu irmão não teria morrido. Olha que declaração fantástica que ela traz para o Senhor. Como se isso bastasse. Ela disse, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, Senhor. Ela está dizendo para Jesus a importância da presença de Jesus no meio da família, a importância da presença de Jesus na vida do seu irmão, como também na vida da sua irmã. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E o Senhor Jesus então diz para ela, em outras palavras, olha, eu estou aqui sim. Olha, Marta, Maria, eu sempre estive aqui. O falecimento do seu irmão não é
e querer jogar algumas coisas no lixo. E quando nós vamos perceber, em algum momento, nós vamos ter que voltar no lixo e pegar aquilo que jogamos fora e trazer de volta. Até o sistema de computação é assim. Quando você joga alguma coisa na lixeira, você ainda tem a possibilidade de restaurar. Você ainda tem a possibilidade de trazer de volta. Isso é porque você decidiu sozinho. Isso é porque você não procurou a ajuda do Senhor para poder decidir sobre sua vida. Acredita nessa noite, por favor. Olha, o diabo, ele está bramando como leão, buscando a quem possa tragar, mas existe uma maneira que você pode derrotá-lo. Existe uma maneira que você pode vencer esse inimigo. Não acredite que tudo acabou, não acredite que não tem mais jeito, porque a palavra de Deus é muito clara na dúvida dela. O Senhor Jesus responde para aquela senhora, para aquela irmã, dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Veja que coisa importante. Veja que interessante, quando o Senhor chega lá naquele tanque de Betesda, conversa com aquele homem e ele fala: Senhor, todas as vezes que a água se movimenta, eu não consigo entrar. Primeiro ponto. Depois ele fala: não tenho ninguém que me coloque na água, no tanque, quando a água é agitada. Ele estava já há 38 anos naquela situação e já tinha entendido que a sua vida terminaria por ali. Veja a história de Jade com sua filha doente. Sua filha estava doentinha, não é, com uma enfermidade. E diz a palavra que ele foi conversar com Jesus, cheio de dificuldades, de impedimentos, mas ele foi lá. E quando ele está conversando com o Senhor, a multidão chega e diz para Jairo assim: olha, não incomodes o mestre, porque a sua filha já está morta. Aquele cego, mendigando, diz a palavra de Deus que ele era um mendigo. E as pessoas disseram: não incomodes o mestre. E quanto mais eles diziam: não incomodes o mestre, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tente misericórdia de mim. São pessoas que nós nos veremos no céu, na glória de Deus, e eles poderão até relatar isso para nós, e você poderia abraçar esse cego e dizer: olha, obrigado por sua atitude, obrigado porque você se tornou exemplo de fé para mim. Através de você, eu acreditei que as coisas não tinham terminado. O apóstolo Paulo, ele é muito claro quando ele diz sobre essa vitória sobre a morte. Romanos capítulo 8, verso 31, ele diz: eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida. Vamos ver, Romanos capítulo 8, do verso 37 a seguir melhor. Eu quero ler o verso 28 também. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Versículo 37: em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem poderes ou altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Você prestou atenção no verso 38? Porque eu estou bem certo de que nem a morte e nem a vida poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo, ele diz para nós em Romanos ainda, ou melhor em Coríntios, ele diz, Coríntios 15, 54, 1 Coríntios 15, 54, ele diz assim: olha, tragado foi a morte pela sua vitória. A morte foi tragada. Veja você, o versículo 54 diz assim: e quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragado foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? E o Senhor Jesus, ele nos traz a vitória sobre a morte.
quando ele chega lá naquele cemitério, louvado seja o nome do Senhor. Ele chega naquele lugar cheio de túmulos, com tantas pessoas ali, tantos entes queridos sepultados ali. Ele chega de frente daquele túmulo e diz assim: Lázaro, sai para fora. Bendito seja o nome do Senhor. Quando Jesus falou com Pedro, com Paulo no caminho de Damasco, Paulo cai no chão, e quando Paulo cai, ele pergunta: quem és tu, Senhor? E Jesus diz: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas Lázaro não disse isso. Quando Jesus disse: vem para fora, imediatamente ele veio. Porque o Senhor Jesus estava dando para aquela família a vitória sobre a morte. Eu queria nessa noite encerrar o sermão pedindo a você que faça agora uma reflexão, sabe? Pense nesse momento, como é que está a sua vida? Como é que está o seu coração nessa noite? Se perguntasse para Marta aqui: Marta, como está o seu coração, Marta? Ela ia dizer o seguinte: olha, estou bem, meu irmão foi sepultado, ele vai ressurgir no terceiro dia, ele vai para o céu juntamente conosco, está tudo bem, sabe? Nós não estamos aqui desesperançados, estamos aqui, não tem nada que venha perturbar o nosso coração, está tudo bem. Se você perguntasse de novo: está tudo bem com você? Certamente ela diria: eu preciso que a glória de Deus se manifeste aqui na minha casa. Eu preciso que a glória de Deus se manifeste em minha vida. E eu quero dizer uma coisa para você: existe um rio que corre com águas diretamente do trono de Deus para o nosso coração. E esse rio é aquele rio que o Senhor Jesus falou para aquela mulher samaritana: se tu conheceres o dom de Deus e quem é que te pede água, era você que me pediria água, e do seu peito nasceria uma fonte que ia jorrar para a vida eterna. E é esse rio que o Senhor quer nesta noite fazer jorrar
nosso Deus e eterno Pai. Nesta noite nós queremos te louvar, queremos te exaltar, Senhor, porque de uma maneira muito especial o Senhor nos resgatou da morte para a vida. Ó Deus, através de Jesus Cristo, teu Filho, nós vemos a glória do Senhor se manifestar em nossa casa, em nossa igreja, em nossas vidas. Ó meu Deus, muito obrigado, Senhor, porque nós temos esperança, nós temos alegria, nós temos segurança, porque nós servimos um Deus que é vivo. E nesta noite nós queremos dizer: ora vem, Senhor Jesus. Ó Deus, nós cremos na tua palavra, Senhor, porque a tua presença é alegria, a tua presença é esperança. Ó Deus, a tua presença move os nossos corações, enche-nos, ó Deus, de alegria, ao ponto de poder exaltar, glorificar o teu nome, Senhor. Porque nós já temos a vitória sobre o tempo, nós não temos, ó Deus, mais que ser esmagados pela nossa dúvida, muito pelo contrário, Senhor, nós temos segurança, regozijo em servir a um Deus que está conosco todos os dias. E que o Senhor derrame nesta noite, meu Deus, a vitória sobre todas as famílias, todas as pessoas que estão aqui, Senhor. E que esta água desse rio, Senhor, possa passar nesta noite em cada coração. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor me deu a vitória sobre a morte. Porque a lei do pecado, Senhor, a lei do pecado veio para matar, veio para roubar e veio para destruir. Mas o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado, esse sangue, Pai, nos dá a segurança de poder viver para honrar e glorificar o teu nome, porque a tua palavra nos diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu quero te dizer nesta noite, Pai, eu estou bem certo de que minha morte, minha vida poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nos abençoe, Pai.